Oi, gente. Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra, aqui junto com a galerinha, todo lindo e maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre mentira. O que é mentira? Deixa eu ver. Catherine. Qual que foi a sua pergunta, Sara? O que é a mentira? E aí, gente? Gente, a mentira é você não falar a verdade. Mas é verdade mesmo. É você esconder, por exemplo. Em vez de eu falar, Sara tá em casa, eu falo, Sara não tá em casa, sendo que ela tá em casa. Eu tô mentindo. Um exemplo, meu. Agora eu sei que ela tá aqui comigo, mas se alguém me ligar e falar, Sara tá em casa, ela não tá em casa, ela tá comigo. Isso é mentira. E ainda que pareça bobagem, né? Algumas pessoas falarem isso, é totalmente errado. É totalmente errado, tá entendendo? Então, assim, a gente precisa falar a verdade em todo momento. O que eu acho interessante é que, assim, a mentira, ela é aquelas pequenas coisinhas, né? Ai, você gostou da minha roupa? Gostei. Amor, tô gorda? Não. Entendeu? A mentira, ela às vezes vai ficando no nosso dia a dia. E se a gente não toma cuidado, a gente mente bastante durante o dia. Devemos tomar muito cuidado é que a gente usa a mentira, não vamos usar, para fugir de pequenas situações. Por exemplo, eu vou evitar uma discussão com a minha mulher. Aí você vai contar mentira. E tem mentira que faz isso, pelo amor de Deus. Eu vou. Não estou afim de trabalhar hoje? Vou dizer que eu estou doente. Aí você faz até pior e arruma um atestado falso, o que é um crime. Eu vou nessa de contar pequenas mentirinhas que para você não dá em nada. Você acaba se envolvendo, se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje, no mundo de hoje, a gente acabou nos habituando com aquelas chamadas mentiras sociais, né? Aquelas que dizem que são mentiras, que é para o bem de alguém, para beneficiar alguma coisa. Só que a mentira é um pecado. E a palavra de Deus nos ensina que o pai da mentira é o diabo. Então, quando você mente, você está se fazendo filho do diabo. Não estou dizendo que você é, mas quando você tem o hábito de mentir, você assume a posição de filho do diabo. Então, é necessário que nós tomemos essa consciência, porque, principalmente hoje, que é 1º de abril, o dia da mentira, né? Ou seja, onde as pessoas saem por aí contando mentiras, achando que não tem consequência. Como nós falamos muito sobre consequência de atos, dos nossos atos, falando sobre a palavra passado, e você acaba por brincadeira, só uma brincadeirinha, por brincadeirinhas você acaba trazendo até mesmo condenações para a tua vida. Então é necessário que nós tomemos muito cuidado com isso, porque como foi dito aqui, né, a mentira às vezes ela é nas pequenas coisas. Então o ser humano em si ele vem com esse hábito às vezes desde criança. Então você vê uma criança, ninguém nunca ensinou ela a mentir, mas se ela quebra algo dentro de casa, ela para se para se livrar da consequência, ela acaba falando: olha, não fui eu que quebrei. Ou então ela pega e esconde ali esconde debaixo de um móvel aquele objeto quebrado e ninguém viu. E isso também é uma espécie de mentira, porque a mentira, ela é a falta da verdade.
né? Quando você não age com a verdade, você se faz mentiroso. Então, quando você assume esse papel, você está pecando. Você está trazendo condenação para a sua própria vida. Gente, puxando o gancho também do que o Paulo falou, nunca começa, eu sei porque teve situações na qual eu passei, que ao longo, tipo, Deus foi me mostrando. Nunca começa por algo grande. É sempre por detalhes, sabe? Que a gente começa a esconder debaixo da mesa, debaixo da cadeira. E quando você vai ver, tá como uma bola de neve. E vai só. Exato, você sempre. Coisa básica, assim, você começa pelo pequeno, você vai virando um vício na sua vida. Quando você vê, você está mentindo por algo, tipo, mãe, eu tô indo, sei lá, trabalhar. Cara, é algo natural. E você vai escondendo pequenas coisas que, tipo, não tem essa necessidade. A mentira em si não tem essa necessidade, sabe? De você esconder algo da pessoa, esconder algo que você não quer que ninguém saiba, sabe? O melhor é você tratar com a verdade com todos. Ainda que possa magoar, mas, gente, eu aprendi que a verdade, ela vai doer ali na hora, mas vai ser verdade, não vai ser mentira. Porque mentira, coisa escondida, vai doer. Quando a pessoa descobrir, dói. E aí você vai ter a consequência que o Paulo falou, vai vir a consequência da mesma forma. Então, tipo, a gente precisa agir na verdade. Cara, o que eu acho interessante é que, assim, quando você mente pra alguém, a pessoa ela começa a ter desconfiança de você. Porque, assim, será que ela tá me contando a verdade? Vai acontecer mesmo? Ela tá mentindo de novo? Então, você perde a credibilidade no relacionamento que você tem com a pessoa, seja com pai, mãe, amigo, fica algo ruim, entendeu? Porque é algo que a mentira causa no relacionamento. E assim, não parece muito perigoso, mas se a gente for analisar assim no mundo espiritual, por exemplo, a mentira é nada mais é do que você ocultar aquilo que é verdade. Então, toda mentira você vai jogando por debaixo dos panos. E aquilo, Satanás ele tem a mão ali, porque tudo que é sujo ele ama, ele gosta daquilo. Então é muito perigoso, porque cada mentira, por mais que seja pequena, Satanás ele vai se alimentando daquilo e você vai dando mais armas para ele jogar contra você. Porque ele não vai usar a mentira para jogar, claro, ele vai também porque ele é muito sujo, mas ele vai jogar contra a pessoa e contra você que está falando. Então, vou dar exemplo que a Ketri passou, que deu exemplo da Sara. Tipo, alguém liga procurando a Sara, a Sara tá aí? Não, ela saiu. A Sara tá ali. E Satanás ele começa a se alimentar daquilo e você começa a tomar gosto da mentira porque você está livrando a sua pele da sua amiga. E tudo aquilo que é mentiroso, Satanás ele ama e Jesus ele não gosta. Porque Jesus ele é a verdade. Por mais que a verdade, ela por algum momento, ela chateia alguém, ela magoa, ou ela quebra com o sentimento, mas ele vai quebrar com o sentimento estranho e ruim, ela vai te libertar de muitas situações. Então, nós e todo mundo que está aqui, por mais que não seja cristão, tem que entender que o caminho da verdade é aquele que vai te libertar. Porque Jesus, ele é a própria verdade. Então, Jesus fala, né, para buscar ele, que você vai ser liberto de toda a confusão, de tudo aquilo que Satanás ele aprisiona. É isso. Então a gente, né, por mais que fale a verdade, porque a gente acha que vai destruir alguma coisa, vai, sei lá, vai soar como ruim a palavra, tem que falar de qualquer jeito, porque é a verdade, é o que tem que ser dito naquele momento e sempre.
verdadeiro que ela fala. Todo o ser dela expressa a verdade. Todo o comportamento dela está agindo de acordo com a verdade. Quando a gente está falando de mentira, não é só a mentira que a gente conta, mas muitas vezes a mentira que a gente acredita também são mentiras. Foi daquilo que era a verdade, daquilo que era de e nós não podemos aceitar isso. Quem nós somos em Cristo Jesus? O que Deus tem para nós? É isso que deve abrigar no nosso coração. Então não é só o que a gente fala, é o que a gente aceita dentro de nós. Porque muitas vezes nós somos vítimas das mentiras que Satanás falou nos nossos ouvidos. Então, muitas vezes você carrega uma imagem de que você é feio, porque Satanás falou para você que você é feio, que você é incompetente. A mentira de que você nasceu num corpo que não é o seu, que você não deveria ter nascido desta forma, que você é um homem num corpo de mulher. Quando você fala isso, você está colocando em dúvida a grandeza de Deus. Entendeu? Então é muito mais fácil você falar que você não se aceita na condição que você é. Isso é um direito seu e a gente não quer entrar nesse mérito. Mas você falar que você nasceu no corpo errado, isso é uma mentira que você conta para você, porque Deus ele faz todas as coisas certas, tudo na sua mais perfeita condição. Entendeu? Então, você não pode acreditar nas mentiras que o inferno tramou para você. Eu lembro de uma situação onde o diabo falou para mim que se eu tivesse um casamento, uma família, a minha família seria igual a dos meus pais. E por muitos anos, e por muito tempo eu acreditei nisso. Então eu não sonhava em ter uma família, eu não sonhava em ter filhos, porque eu não queria que tudo fosse destruído. E aí, um dia, o Senhor me chamou e Ele falou para mim, isso que falaram para você é uma mentira, porque eu vou dar para você uma família bendita. Então, nós não podemos acreditar nas mentiras que o diabo conta. Quer ver uma outra mentira que o diabo conta? Que você é tímido. Mas você é tímido, tudo bem. E você aceita isso como uma verdade na tua vida. Mas essa não é a característica que Deus criou você para ser. Você nasceu assim mesmo. Você é atrapalhado mesmo. Entendeu? E tem várias outras aqui, situações que nós poderíamos citar. Entendeu? Quem mais tem situações aqui para falar que são mentiras que Satanás conta? Você é burro. Você é burro. Gente, eu contava para vocês uma situação que eu passei. Eu sofri, acho que por 2 anos eu escutei muito. Quando eu morava, com a minha mãe, sem ser que eu tô aqui. Eu tenho 2. Muito legal isso. Aí eu sempre cresci ouvindo que, tipo assim, você não era capaz, você é burro, você não sabe. Isso é uma mentira que fica. Hoje não, mas assim, Satanás tentou ali, o tempo todo, colocar na minha mente que eu não era capaz de fazer nada. Que, tipo, eu não servia para nada. E aí, por muito tempo, quando também eu comecei a estudar, que essa parte ali dos meus 13, 14, 15 anos, tinha que fazer ali vestibular, essas coisas, eu falava, mano, eu não sou capaz não. Pegava um livro e já desistia na hora. Eu lembrava disso, todo momento eu lembrava disso. E hoje é totalmente o oposto. Depois que eu conheci a Cristo, daquilo, ele foi me mostrando que, mano, não é assim, você é inteligente, ele te criou. Ele te fez e você é capaz.
toda a palavra ele fala e ele te dá ânimo. Agora, Satanás não, ele diz totalmente o contrário, como o Paulo falou. E nesse exemplo que ela deu, a gente pode ver que, assim, Satanás mentiu para ela, ela acreditou, porque Satanás usou a vida de uma pessoa para mentir para ela, ela acreditou, abrigou isso no coração dela e ela começou a mentir para ela mesma. Ou seja, não é uma mentirinha. Você começa a viver essa mentira como se ela fosse uma verdade para você. Então, muitas vezes a gente pega e ouve as pessoas falando: ai, ninguém me ama. Muitos adolescentes, jovens de hoje em dia falam isso. Não, minha família não me aceita. Não, mas eles não me amam de verdade. Quem me ama mesmo são os meus amigos lá fora. Vou andar lá com os meus amigos, porque os meus amigos sim me amam de verdade. E aí começa a brigar isso e não começa mais a olhar para os pais de uma maneira amorosa. Não começa mais a ver tudo aquilo que foi o esforço que os pais eles fizeram pela vida daquela pessoa. Começa a olhar com desprezo, com arrogância, com orgulho, desprezando como se não fosse nada. E aí pegar e falar: não, quando eu precisar não vai estar comigo. E aí, confia nos amigos, qual que é a consequência disso? Os amigos pegam e metem o pé e deixam aí sozinho. Por quê? Porque quem está conosco de verdade é a nossa família. É aqueles que pegaram e pagaram preço por nós. Ah, quem é a sua família? É aqueles que te cuidaram de você, é aqueles que pegaram e te deram educação, é aqueles que acompanharam. Porque assim, às vezes a gente pega assim, mas hoje no mundo, as famílias não são todas estruturadas como muitas vezes naquela época não era. Com certeza, tem muitas famílias que não. Mas tem uma mãe, tem uma avó, tem uma tia, tem as pessoas que chamam de padrinho, de madrinha, que está ali, que está cuidando. Pessoas que elas amam de verdade, entendeu? Não necessariamente você precisa ter uma família, porque assim, hoje o mundo ele está desvalorizado, está sem o valor que precisa, que a gente conheceu, que tinha antigamente. Mas não deixa de existir uma pessoa que ama a gente de verdade. E assim, a palavra ela diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela liberta do quê? Das mentiras. Ela liberta do quê? Da hipocrisia. Ela liberta do quê? Da fascinação. Ela liberta do quê? Da rejeição. Da tristeza. Então, assim, a gente olha para as situações e a gente olha com um olhar diferente. Porque, dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Vamos inventar uma mentirinha aí para as pessoas ficar fazendo pegadinha com as pessoas. Hoje pode mentir, hoje está tudo certo. Qualquer mentira hoje não é errada. Peraí que eu vou mentir no meu trabalho e falar assim que hoje é dia da mentira, né? Me atrasei porque eu acordei atrasado, vou falar que não, que estava o maior trânsito do mundo. Não, mas hoje pode. Tô pegando algo assim, mas a gente sabe que não é desse jeito. É mentiras piores ainda. Tem gente que pega e inventa mentira para poder pegar e falar assim: ai, fulano gosta de você. Aí a pessoa tem a ferida na alma. Ai, fulano não gosta de mim. Olha o jeito que me olhou. Lasca com a vida da pessoa. Porque ela pega e coloca o quê? Uma ilusão na pessoa. A pessoa vai ficar o resto da vida dela alimentando isso. Então, assim, a gente conhece uma pessoa que é a verdade. E essa pessoa, ela é Jesus. Então, Jesus, ele entra nas nossas vidas. Ele quebra com todas as mentiras. Quebra com todas as marcas. E ele nos traz a verdade. Ele nos liberta, ele nos dá alegria. E a gente vive de uma maneira assim que a gente olha e fala assim: mano, um tempo atrás não ia viver assim. Não é assim, Fauner? Quantas vezes lá atrás você pegou e falou que Jesus não mente. Mas que Satanás foi e mentiu falando da sua família. Hoje, como é a tua família? Hoje a minha família, a família que Deus me deu, as duas, né? Hoje as duas famílias que Deus me deu são maravilhosas, entendeu? Então, eu já expliquei, você volta lá nos programas anteriores e assim. Já fica aí uma dica para você, tá bom? Volta lá no programa que nós falamos de família, que você vai entender todo o contexto. Tem uma pergunta aí para todo mundo, né? Quem quiser responder. Mentir. Por exemplo, uma pessoa ela vai ser assaltada. Ela vai lá e mente na hora. O cara fala: mano, você tem um celular aí? Não, não tem. Só para se livrar do assalto. É certo ou errado? Vou compartilhar uma situação que eu vivi um dia. Fui levar uma menina muitos anos atrás na casa dela. E eu tinha passado tanto tempo sem celular, tanto tempo, que sinceramente,
Eu achei que eu estava sem. Quando o cara abordou a gente, eu falei assim, eu não tenho celular. Só tem a Bíblia. Abra para você ver. Eu ia abrir a bolsa para ele ver. Não, a Bíblia não. Parecia que eu falei que tinha o Satanás na bolsa. Eu nunca vi o cara sair tão correndo na vida. E ele foi embora. E eu fiquei indignada. Naquela época o Fauner morava com a gente. Saltado, não sei o quê. Imagina, eu não tenho celular quando eu abri a bolsa para tirar lá dentro. Naquele... E aí? É mentira? Eu não me lembrei. Tem coisas que a gente passa às vezes na vida que Deus não deixa vir à tua memória, porque Ele está te preservando. Nós fomos abordados outro dia, né? Todo mundo aqui lembra. Passa o celular, passa o celular. Eu não tenho celular para ele. Para ele eu não tenho. Eu não tenho celular para ele. Eu não tenho. Eu não tenho nada. Para ele, eu não tenho nada. A não ser a palavra que cura, que liberta, que transforma. Então, assim, quando a gente está falando de mentir para a pessoa, o que a gente está trazendo isso? A gente está trazendo situações que geram habilitações no mundo espiritual. A primeira coisa que me passa nessa situação da pessoa estar me assaltando. Por que ele está me assaltando? Tem habilitação para ele me assaltar? Com isso. O que ele quer tratar nisso? Que é a situação. Porque já está errado movimentar a acontecendo aqui. Agora, acerca da mentira, existem mentiras que muitas vezes para a gente mesmo, assim, é a minha personalidade. Vocês trouxeram a situação da timidez. Quantas vezes a gente trata com uma pessoa que ela acredita que o jeito dela é aquele jeito introspectivo, aquele jeito tímido. E aí você começa a caminhar com ela começa a conviver, começa a abrir culto, daqui a pouco ela está ministrando. Cadê a pessoa tímida? Será que era o jeito dela ou era uma marca do inferno? Né? A timidez do Fauner, a timidez da pessoa que fala aqui. Então não é que era uma timidez. A Cat, que deixou de ser quietinha há muito tempo. Então não é que era uma timidez, era uma mentira. Uma mentira que a gente ouviu a vida inteira. Talvez ouviu, fica quieta, fala baixo, para de bagunça, não sai daí. E essa oprimindo a gente, vira uma opressão. A mesma coisa do relacionamento. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar, o ser humano para se relacionar. Como é que você é um ser humano e não quer se relacionar? Tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa quebrada dentro de você. Então vamos passar pelos reparos que Jesus tem para passar. Porque não existe relacionar porque ele não está se relacionando. O que está acontecendo? Então, quando a gente fala de mentira, tem gente que vive um mundo de fantasia, cria uma mentira e vive dentro dela a vida inteira. Cria um conto de fada e vive dentro daquele conto de fada dia e noite, quando a realidade ao redor é outra. Quer ver outra mentira? A pessoa se achar mais do que realmente é, pensar mais a si mesmo do que é, como está, né, o próprio apóstolo Paulo fala. Isso é uma mentira. Diante de Deus, quando a gente se apresenta diante de Deus, ainda que venha alguém, né, falar, olha, tão bonitinho, olha como Deus usa a vida da pessoa, olha, Senhor, mas só o Senhor sabe que naquele dia eu estava o pó da rabiola, eu nem sou tudo isso. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor. Então a gente precisa aprender a se relacionar com a verdade, a ser verdadeiro no falar, a ser verdadeiro no sentir, a ser verdadeiro no agir. Porque a mentira não está só no que se declara, está também no que se faz. É isso, não é isso, não é isso. Isso vai trazendo a limpeza nos nossos relacionamentos e solidificando a aliança, a comunhão. Vai solidificando os relacionamentos. O que te faz saber que a pessoa é uma pessoa de confiança, Gabriel? Se mesmo ela sabendo que o que ela falar vai te magoar, se for do seu bem, ela vai falar. A pessoa de confiança, ela não... Assim, ela se importa com você independente daquilo que
que ela vai te falar. Então, por exemplo, você está pensando em fazer alguma coisa que aquilo vai te trazer algum mal ou algum malefício para você, e essa pessoa te conta. A pessoa de confiança vai falar, ó, isso, cara, isso não é bom. Fala, ó, isso para você não é certo, não é bom. Não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui. E você não quer ouvir aquilo. Mas a pessoa de confiança não importa que você não quer ouvir aquilo. Ela quer o seu bem. A pessoa de confiança, ela se importa com você. E ela tá ali para você também. Ela, por exemplo, você está passando por alguma situação e você quer procurar algumas pessoas para te dar um aval daquilo. Sabe, tipo, tem pessoa que quer... eu quero namorar com aquela pessoa. E aí Deus fala, não é o tempo. Mas ela procura pessoas para... Beleza, pode namorar. Para dar o aval. A pessoa de confiança, ela fala, não é o tempo. Ela é sua amiga, ela se importa com você. É por isso que ela vai falar que não é o tempo. Se realmente não for. Então a pessoa de confiança, ela também não quebra princípios. E ela é temente a Deus. Né? Ela é fiel ao Senhor e ela tem o secreto dela. Porque a pessoa de confiança, ela sabe que você é uma vida e você é filho de Deus e ele se importa com você. Então, por mais que ela não converse com você muito, ela vai te falar coisas que são para o seu bem, mesmo você não gostando. E já aproveitando, né, eu queria falar assim que na igreja mesmo, eu estava orando lá para o Senhor e me quebrantando, falando tudo aquilo que eu achava que era de mim mesmo. Falando, Senhor, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para nada disso. E ele falando, eu te chamei para além de ser eu tinha um chamado pastoral. Ele falou, eu te chamei para desse chamado pastoral e para ser o meu profeta. Você vai falar tudo aquilo que eu quero falar. Falei, Senhor, na boa, sem chance. Eu não quero. Porque eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Ah, claro. E ele não falou mais nada, ele repetiu a mesma coisa que ele falou. Ele repetiu. Eu te chamei para ser meu profeta para falar isso, isso, isso. Eu falei, Senhor, eu não. É maior responsa. É muita coisa para mim, eu não consigo. Aí eu falei a mesma coisa que eu tinha falado. Ele falou, Gabriel, tudo que você está falando é mentira, eu não te fiz assim. Eu te fiz com o meu profeta para falar tal coisa. Aí eu falei, amém, Senhor, eu estou aqui. Me perdoa. E é muito louco, porque assim, quando você percebe que você fala alguma mentira, que ou o Senhor mesmo falou para você, ou ele usou alguém para falar, você tem entendimento e fala, eu pequei contra o Senhor, eu falei coisa que não é verdade, me perdoa. E aí você se quebranta novamente, né, pedindo perdão, falando, Senhor, me restaura aqui, que eu falei um monte de coisa que não deveria, me perdoa. E aí você começa novamente a andar nos trilhos do Senhor, né? E aproveitando aquilo que a pastora falou da pessoa de confiança, é isso. Você tem que buscar não só as pessoas, tipo, ela fala tudo que eu quero ouvir. Não, você tem que escutar aquela pessoa que é temente ao Senhor. Porque ela vai falar coisas que são pautadas na palavra, né? Mesmo você querendo ou não. Mas você fala, eu não quero ouvir isso. Não interessa se você quer ouvir isso ou não. É o que tem pra você, é o que o Senhor tem pra você. E é o seu bem, é isso. Só uma coisa. Ele me lembrou de uma coisa muito interessante. Muitas vezes, a gente fala mentira da seguinte situação. O Senhor vem e traz a revelação. Isso que você está fazendo é pecado. Nunca. A negação diante de muitas situações também é mentira. E detalhe, é uma coisa que fica tão enraizada que às vezes a gente chega a trazer isso para o Senhor como se ele não soubesse o nosso interior e não conhecesse a verdade do nosso interior. Tática. Muito bom, eu cheia de energia. E é engraçado que nós vemos na própria Bíblia pessoas que tinham a mentira sobre si mesmo no seu coração. E quando o Senhor encontra com elas, o Senhor dá direto para elas uma palavra que quebra tudo isso. Então ele chama Gideão e fala eu esqueço, é com o outro. E Deus chama Gideão, e Gideão, ele acredita que ele é pequeno, que a família dele é pequena, que ele não presta, que o povo dele não presta, que Deus esqueceu deles. E que em momento algum isso foi uma verdade. Então o anjo fala para ele,
Deus é contigo, homem valente, porque de valentia ele tinha muito dentro dele, mas nas atitudes dele ele não tinha. Por quê? Porque ele acreditava na mentira de que ele era o menor da menor família, entendeu? Então ele tinha aquela posição de coitado, entendeu? Incapacitação, exatamente. E aí depois você vai ver Jeremias, né? Eu acho que eu sou uma criança. Deus vai usar eu, logo eu, com a idade da Dai. Quantos anos você tem, Dai? Quantas Dayara tem aqui? Aí chega a Dai, Deus fala, Dayara, eu vou te usar. Mas eu sou criança. E aí Deus fala para Dayara, não digas que tu és uma criança. Entendeu? E aí ele começa a revelar. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor vem revelar para as nossas vidas, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Daquilo que realmente é a verdade, porque a verdade que nós temos muitas vezes não é a verdade que Deus criou para nós. Entendeu? Muitas vezes a gente carrega marcas e essas marcas são mentiras que vêm para nos motivar e nos deixar distante do plano que Deus tem para as nossas vidas. Então, não acredite naquilo que o diabo vem te falar. Se você vê que você tem muita dificuldade numa coisa, saiba que é nessa coisa que você tem dificuldade que Deus vai te usar. Sabe, porque Deus ele capacita cada um de nós segundo os seus muitos propósitos. Uma outra mentira que tem sido muito assim contado pelo inferno para muitas pessoas e muitos têm acreditado é: ninguém te ama. Olha só, ninguém falou com você hoje. Para que você vive? Você é insignificante. Gente, e tem pessoas que realmente acreditam. Muitas pessoas realmente acreditam. E levam até a tirar sua própria vida, acreditando nessa mentira do inferno. Jesus te ama. Muitas pessoas à sua volta te amam. A igreja te ama. Se você está se sentindo assim no momento, eu não sei porque isso veio na minha memória agora, mas Espírito Santo. Se você se sente assim, fale com Jesus. Ele vai te responder. Ele vai demonstrar todo o amor que ele tem por você. Ninguém é insignificante. Deus não criou ninguém para ser insignificante. Ele criou o ser humano para se relacionar com ele. Ele tem um propósito, como o Fauner falou, para cada um aqui. Muitos propósitos que ele tem para cada um aqui. Naquilo que é a sua dificuldade, eu ouvi um testemunho, acho que foi essa manhã. Gente, eu acordei 5h40 da manhã, não estou sabendo diferenciar o dia de ontem com o dia de hoje. Mas eu acho que foi hoje, eu estava ouvindo, sem despertador. Sem despertador. Eu acho que foi hoje de manhã, que o cara falou que assim, ele estava contando um testemunho dele, ele falou, olha, eu nasci de uma menina que um cara mais velho, casado, engravidou. Deixa eu contar. Deixa eu contar. O cara mais velho engravidou e a menina tentou abortar e não conseguiu. E o pai da criança lá, sabendo que a menina não tinha condições, ele também tinha outra família, já era casado, estruturado, pegou da menina, entregou para uma família, que outra família entregou para outra família, que outra família entregou para outra família. E hoje ele tem um chamado, o ministério dele é tratar casamentos, é tratar a família. E ele falou, meu Deus, que loucura, né? Aí o Senhor falou, hoje ele entende que ele é obra de Deus, ele é propósito de Deus, que tudo que aconteceu na vida dele faz parte do propósito dele. E que ele falou, para ele tratar famílias, ele tinha que lidar com isso. Ele tinha que passar por muitas famílias. Ele tinha que passar pela rejeição. Ele tinha que passar por conhecer a dor do outro, porque os lares que ele passou, muitos eram envolvidos com adultério, muitos tinham caso com vício, muitos tinham caso de abuso. Então, tudo aquilo que vem para destruir uma família, ele teve contato. Até ele mesmo teve a própria rejeição por muitos anos. E ele falou que hoje ele consegue
atuar, né? O que Deus consegue usar no ministério de família é porque em tudo aquilo que ele achava que era um sofrimento para ele, era Deus forjando ele, Deus tratando ele. Então, em nome de Jesus, voltando, em nome de Jesus, você é amado sim, Jesus te ama, as pessoas à sua volta te amam. Isso é uma mentira do inferno. Não aceite isso. Amém? O Rauner, ele falou, né, sobre pessoas na Bíblia que acreditaram na mentira. Mas tem um cara que eu tenho certeza, que ele deve ter sido, tipo, como ele fala? Todo mundo deve ter mentido pra ele, colocado ele lá embaixo, que é Davi, né? Só que Davi, ele foi diferente. Por que ele foi diferente? Porque em frente ao gigante, ele não pegou e olhou e falou, mano, que gigante grande, eu sou baixinho, pequenininho, não dou nada, não aguento uma armadura, vou me lascar nesse negócio aí. Ele não pensou assim. Ele olhou pro quê? O cara é gigante? Aham, tá bom, eu quero lutar contra ele. Por quê? Porque ele tá indo contra o exército do Deus vivo. Quem é você, menino? Oxi, pode se pôr no teu lugar. E aí ele pegou e falou assim, eu vou lutar contra ele. E aí, nisso, o que aconteceu? Saul se levantou e falou, não, mas você é pequenininho. Não, você não vai conseguir, não. Mentiu pra ele, né? Porque a gente sabe como é a história. Já termino. O que aconteceu? Ele pegou e falou assim, não, eu vou lutar sim. E aí, o que ele falou? Eu vou colocar, então, a armadura e você vai lutar com a armadura. E aí, Davi pegou, viu que a armadura não estava dando muito certo. Ele falou, não, vou com essa armadura não. Eu vou com a força do meu Deus. Então, assim, a mentira, ela muitas vezes, ela nos coloca lá embaixo, no fundo do poço. E aí, pode pôr mais um metro, assim, lá para baixo do fundo do poço. Mas, assim, é do fundo e do fundo do poço, gente. Só que, assim, quando você tem uma verdade e você crê nessa verdade, que essa verdade é Jesus Cristo, você não olha para aquilo que é a mentira, mas você olha para a verdade declarada sobre a tua vida. Porque Davi fez o quê? Ele se levantou e ele falou assim, eu vou lutar sim. E aí ele foi e pegou lá as pedrinhas lá no ribeiro, foi lá com a funda dele todo bonitinho, que Davi, na palavra fala que Davi era bonitinho. Então, aí lá todo ruivinho, né? Diferente, é muito raro aqui no Brasil esse negócio, ser ruivo natural. Todo lindo, bonito, fala assim, oxe, eu vou lutar sim. Pegou e falou assim, quem é você, seu incircunciso filisteu, que está afrontando o exército do Deus vivo? E aí ele pegou e falou assim, não, você pode vir com as suas espadas, ou seja, pode vir com mentira, com calúnia, pode vir com a palavra de destruição, mas eu vou com o meu Deus. Ou seja, ele tinha uma palavra, porque a palavra nos diz assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos mais que vencedores. E ele foi lá com a pedrinha dele, escolheu 5, só precisou de uma só. Foi lá, jogou a pedrinha na cabeça de Golias. Golias caiu para frente. E aí ele pegou a própria espada de Golias e quebrou. O que isso significa? E cortou a cabeça dele, gente. Cortou, ficou sem cabeça. Golias ficou sem cabeça. O que aconteceu? Quase isso. E é lógico, para ter mais um gostinho. Quem é tu, menino? Tá louco? Brincadeira, gente. Mas assim, ele foi lá e com a própria espada, com a própria calúnia, com a própria afronta, ele foi e quebrou. O que isso significa para nós? Nós quebramos aquilo que é a mentira de Satanás sobre as nossas vidas. Cortamos, quebramos. Corta, a espada corta. A gente cortou, a gente corta isso. A gente quebra com isso nas nossas vidas. Amém? Vocês têm mais alguma coisa para falar aí? O Fauner? Ah, claro. A palavra do Senhor, ela fala que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Entendeu? Então, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, para que você tenha uma vida verdadeira, andando na verdade, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Porque sem ele não tem como você conhecer a verdade. Porque tudo sem Deus é mentira. Mas Deus, ele desfaz todas as mentiras. Então somente nele nós conseguimos desfazer as mentiras. Entendeu? Eu não sei qual mentira o diabo contou para você. Mas Deus, ele consegue desfazer essa mentira. E talvez hoje você tenha sofrido com várias mentiras na tua vida. Sabe, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar nessa verdade.
E essa verdade é Jesus. Eu ia falar que assim, tipo, na maior luta que você está passando, né, na maior dificuldade, é aquilo que você está sendo preparado por Deus para você ter mais autoridade quando for ministrar alguém que está passando pela mesma coisa. Porque na maior luta que a gente está passando, dificuldade, na maior opressão de Satanás assim, é onde Deus vai usar a gente com maior autoridade. É onde a gente vai saber o que a pessoa está passando, a gente vai ter a palavra certa, porque o Espírito Santo ele vai dar ali e falar, meu, você está passando por isso. Fala isso para ela. E vai surgir efeito, porque você vai falar com uma autoridade que só vem de Jesus mesmo. E eu sei que acontece que, por exemplo, a gente está andando, a gente está no caminho do Senhor, a gente está progredindo, e eu sei que Satanás ele fala muita coisa ao contrário, para tentar desestabilizar ou para fazer com que a gente caia. E não é verdade. Não é verdade. Tudo aquilo que Satanás está falando contra, você faz tudo o oposto. Porque se você está fazendo e Satanás está falando mentira, é porque está dando certo e está indo contra o inferno. Então você continua. Porque, o maior prazer de Satanás é ele falar alguma mentira que a gente caia. E a gente não pode deixar com que ele vença. A gente não pode deixar, né? Porque, ele trabalha do mesmo jeito há muito tempo. E nós temos um Deus que criou ele, né? Que criou Satanás, que criou tudo. Então, a gente precisa entender que a gente só para de fazer alguma coisa quando Deus fala, chega. Aí sim. Mas quando Satanás fala, para, não vai dar certo. Continua que aí vai dar certo. Continua. É isso. Uma coisa que eu tô vendo, assim, muito no meu dia a dia, é que as pessoas acreditam que Deus, ele é mau. Deus, ele quer o que é ruim. Deus, ele, sei lá, ele se vinga, Deus pesa a mão, sabe? E esse detalhe que você falou que Deus criou Satanás, ele não criou Satanás, ele criou um anjo de luz. Ele criou alguém bom, ele criou alguém puro. Ele criou alguém que era para ser perfeito. E ele se corrompeu em si mesmo, entendeu? E nele havia o mal, ele gerou o mal nele. E ele quis tomar o que era de Deus. Ele quis sentar no trono de Deus. Ele quis reinar no lugar de Deus. Então, o desejo de Satanás de fazer a gente derrubar é porque quando ele derruba alguém, é como se ele estivesse afrontando a Deus. Olha lá, não era a tua imagem e semelhança? Eu derrubei, sabe? E Deus, ele quer usar a nossa vida, ele quer transformar a nossa vida, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer fazer o melhor para a gente, porque ele ama a gente, entende? Muitas vezes Deus ele fala não para a gente porque o não dele é o melhor, entendeu? Como é que eu vou pegar um carro e dar na mão de uma criança? Como é que eu vou pegar 20 mil reais e dar na mão do adolescente? Ele vai torrar tudo e fazer um monte de besteira, entendeu? Deus ele quer o melhor para cada um de nós, por isso que ele é a verdade. A verdade muitas vezes a gente não quer ela, porque a verdade muitas vezes ela confronta. A verdade, muitas vezes, ela barra o nosso desejo. Porque a gente gosta de mentir, a gente gosta de fazer o que é errado, a gente gosta de coisas bestas, entendeu? E muitas vezes Deus, ele não quer que a gente viva essas coisinhas bestas. Ele quer o melhor pra gente, ele quer algo que é mais profundo, algo que a gente vive e vive na verdade. Tá dando pra entender mais ou menos? Tá confuso? Satanás se perdeu nele mesmo. Ele amou mais ele se achou tão tal, ele se perdeu nele mesmo. E ele se ausentou de Deus. Você pode observar que quanto mais a pessoa fica distante de Deus, mais o mal, as trevas, começa a crescer dentro dela. Essa ausência de estar na presença. Ele é a fonte de todo bem. Ele é amor, né? Então, essa ausência, ela vai criando abertura para gerar o mal dentro da gente. Claro, a gente sabe, a queda, sim. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. E em Cristo tem essa restauração. O Senhor vai nos santificando e nos deixando cada vez mais com característica dele, né? Então, cada vez mais a gente vai exercendo o bem, vai fazendo o que é bom, né?
expressando o amor com atitudes, porque o amor é atitude. Então, conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança, na condição que o Senhor formou lá. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Aí entra nisso que você estava falando. O problema é que a nossa natureza humana não quer, né? Ela não quer fazer parte. É mais fácil fazer a mentira, falar a mentira, do que assumir a consequência da verdade. Mas por que não pensou antes, então, da consequência? Por que não teve uma postura diferente antes da consequência? Porque, exato, porque quis, porque achou mais fácil, porque foi envolvido pela alma. E a alma, ela tem ligação direta com a carne. E aí é que tá, se você é guiado pela alma, pelas emoções, você não é guiado pelo Espírito. Porque ou você é guiado pelo Espírito e a sua alma está sujeita ao Espírito Santo, ou você é guiado pela alma. Não dá para agradar a carne e agradar o Espírito Santo. Desse jeito, não. O Senhor se agrada que você se alimente? Sim. Mas o Senhor se agrada que você coma demais? Não. Entende? Porque tem um equilíbrio e a alma ela parte para o exagero. Entende? E no caso da mentira, abstenha-se de toda mentira em nome de Jesus. Se vocês se identificaram com alguma mentira que a gente comentou aqui, que a gente falou, fala para Jesus, denuncia na presença dele, fala: Jesus, eu identifiquei isso, mas eles estão falando aí que é algo novo, estão falando que eu posso ir além, porque o Senhor me enxerga diferente, porque a tua verdade é que prevalece sobre a minha vida. Então, eu quebro com toda mentira. E fala a mentira que você se identificou, tá bom? Vocês gostaram desse novo formato? Comenta aí bonitinho, tá bom? Se vocês gostaram, a gente vai trazer mais em ambientes diferentes. O Gabriel gostou, gente. A Catherine gostou. O Flávio gostou também. A Júlia também gostou. Então, comentem aí pra gente, nos chamem no direct, para que nós possamos trazer em ambientes diferentes também, tá bom? Mais alguma coisa? Amanhã tem Santa Ceia na nossa igreja, na Estrada do Campo Limpo 2665, tá bom? A partir das 6 horas da tarde. Nós contamos com vocês, te esperamos. E hoje tem culto de jovens. Tem culto de jovens? Tem culto de jovens às 8 horas da noite na Estrada do Campo Limpo 2665, tá bom? Nós esperamos vocês. Qualquer coisa podem nos mandar direct. Curtam, compartilhem, comentem, tá bom? Um beijo e é isso. Até a próxima.